decepções com as mudanças inesperadas, não é? Não temê-las, essas mudanças. Eu quero começar indicando para vocês esse livro. Ele é muito interessante. É um livro antigo que foi escrito por um autor americano chamado John Naisbitt. E ele escreveu esse livro, Megatrends. 10 novas direções que estão transformando nossas vidas. Ele é um futurólogo, e futurólogo aqui não entenda como um místico, não é alguém que está prevendo misticamente o futuro. Não é isso. O que ele faz é uma análise sociológica daquilo que aconteceria no futuro, né? O livro é de 1982. Ele falou de algumas coisas até o ano de 2000 e que foram bem certeiras. As novas tendências mundiais que nós estamos presenciando, ele chama de megatendências, são mudanças, são transformações a longo prazo, numa escala global e que tem feito um impacto nas nossas vidas, não é? Eu listei algumas aqui que eu achei muito interessante de vocês observarem comigo. O telefone fixo, esse residencial, ele levou 76 anos para alcançar metade dos lares americanos. 76 anos. Para que metade dos lares tivesse um telefone fixo em casa, levou 76 anos. Antigamente, você tinha que comprar a linha telefônica, você era um acionista da empresa. O smartphone levou apenas 10 anos. Em 10 anos, o smartphone, o telefone inteligente, ele já tinha alcançado metade dos lares americanos. É uma mega tendência. Hoje, isso está, inclusive, mais enfatizado. Cerca de metade dos empregos dos Estados Unidos está ameaçada pelos computadores. Hoje, os computadores estão substituindo os homens a profissões que elas estão sob risco no futuro bem próximo. Eu estava vendo aí que já saiu uma máquina de inteligência artificial que você chega com um problema judicial e diz, o meu problema é esse, e a máquina já imprime a sua petição com todas as jurisprudências, ou seja, a profissão de advogado no futuro próximo está ameaçada pela inteligência artificial. Até a medicina sofreu esse impacto. Hoje há cirurgias que somente robôs fazem. Um médico já não pode mais fazer. É inteligência artificial. Então, há muitas profissões que estão sob risco. Isso já está acontecendo nos Estados Unidos. Eu estava vendo uma entrevista na Fox do Bill Gates, e ele falando do caminhão que a Google, a Microsoft, com algum projeto aí, já fizeram. Esse caminhão é conduzido totalmente por inteligência artificial, por GPS. Ele calcula... por exemplo, se esse caminhão vem, um cachorro vai cruzando a rodovia, ele calcula a distância que o cachorro está, o provável impacto, ele desvia. Então, isso aí vai ter um impacto na economia, não vai ter acidente, não vai ter seguradora, não vai vender mais como se vende hoje, e os caminhoneiros estão com os seus dias contados. E o Bill Gates, inclusive, falou que ainda não foi lançado no mercado por causa desse impacto que vai causar e que pode trazer pobreza. A outra mega tendência que nós percebemos e que tem influenciado o nosso estilo de vida, causado mudanças... Meu negocinho falhou aqui. É esse aqui. Até 2020... Acho que faltou um aqui, deixa eu ver. Faltou. Esse aqui que eu achei mais interessante. Eu fiquei surpreso com isso aqui. Se o Facebook fosse um país, ele seria o segundo maior país do mundo. Só perderia para a China. Que coisa interessante, hein? Essas comunidades virtuais. Facebook, ele tem quantidade de pessoas conectadas para ser o segundo país mais populoso do mundo.
até 2020, e ele fala desses nativos digitais, eles serão o segmento mais majoritário no Reino Unido, né? Isso já está acontecendo e a pandemia acelerou esse processo, né? Hoje, por causa da pandemia, nós chamamos essas crianças que estão nascendo na pandemia, com toda essa onda do virtual, de nativos digitais, né? Eles já nascem dessa maneira, quase que nascem virtualmente, né? Um pouquinho mais eles vão nascer virtualmente. 7 vezes mais dispositivos estão conectados do que pessoas. 7 dispositivos estão conectados. Eu não sei hoje, mas é uma estatística um pouco antiga, tinha, no Brasil, 2 celulares por pessoa. A quantidade, né, no Brasil. Eu acho que isso aumentou. Mas em países bastante tecnológicos, como o Japão, os Estados Unidos e o Reino Unido, a Índia, já são 7 dispositivos a mais que pessoas, dispositivos que estão conectados. Então, são mudanças na nossa vida e que, às vezes, se incomodam. São transformações sociais, né, familiares e até na igreja. E as mudanças, elas trazem incômodo para nós, porque nós gostamos de comodidade. O homem gosta tanto de comodidade, ele não gosta de empreender muito esforço, por isso ele inventou a roda, por causa desse seu desejo por comodidade. Por exemplo, se você começar a ajudar alguém por muito tempo, você está ajudando uma pessoa por muito tempo, ela vai ficar cômoda. Ela vai se acomodar a essa ajuda, não vai correr atrás do que precisa e tornar-se-á um dependente crônico. Isso está em nós. Isso está em nós. Qualquer sistema de governo, qualquer ajuda que se torna crônica, ela é prejudicial, porque a nossa tendência é ao comodismo. A mudança sempre traz incômodo. E ela traz incômodo por quê? E a pandemia tem mostrado isso para nós. As mudanças, elas nos deslocam de um cenário que era confortável para um cenário no qual nós não temos qualquer controle. Por isso que mudanças, elas incomodam. Nós estávamos numa situação cômoda e, de repente, vem situações que nos tiram o controle e isso incomoda. As mudanças, elas fazem isso. Esse psicólogo cristão, ele dá alguns conselhos, eu falei dele no estudo passado, o Henry Cloud, e ele dá alguns conselhos a respeito da pandemia, e dos vários que ele deu, eu quero só destacar esse aqui, que eu achei muito interessante, que é a necessidade que nós temos de reconhecer a total falta de controle sobre a nossa vida. O Covid, ele mostrou isso. Nós não temos controle sobre a nossa vida. E isso faz o que conosco? Gera medo, gera insegurança. O fato de nós não termos controle gera medo, insegurança a todos nós. O Mike Gorin é um pastor e também escritor, e ele disse algo interessante. A pandemia, Covid-19, tem revelado os ídolos que controlam as nossas vidas. Ele menciona também alguns ídolos, e esse aqui eu achei que é pertinente aos nossos estudos, né? A autonomia, o desejo de controle da nossa vida, o desejo de controlar a nossa agenda, a nossa história. E a pandemia veio e mostrou isso, ela desacelerou todo mundo, mudou planos. Você tinha planos de férias, você tinha planos, talvez, de se aposentar, você tinha planos no seu trabalho, e isso prejudicou você e mostrou que você não tem autonomia, que um simples vírus pode mudar drasticamente a sua história, pode mudar drasticamente os seus projetos pessoais. E o desejo de autonomia é um ídolo do nosso coração, porque esse desejo traz o quê? Traz a falsa sensação de segurança e de que nós estamos no controle da nossa vida. Onde que isso acontece na Bíblia? Lá em Gênesis, capítulo 46, acontece com Jacó. Mudanças drásticas na sua vida que lhe trouxeram desespero e medo. Então, nós vamos ler
os 3 primeiros versículos de Gênesis 46, que diz assim: partiu, pois, Israel aqui não é o povo, é Jacó. Vocês se lembram que Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía, e veio a Bersebe e ofereceu sacrifício ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Não temas descer para o Egito, pois farei de ti uma grande nação. Olha aí, Deus dizendo a Jacó: não temas. Havia medo no seu coração. Medo por quê? Quais eram os receios de Jacó nesse contexto? Bom, irmãos, é preciso nós analisarmos os momentos da vida de Jacó para entender a altura do capítulo 46 de Gênesis. Bom, Jacó já estava aqui com 130 anos. Ele já era um homem aposentado. Ele já era um idoso. Né? Não vou entrar aqui no mérito da contagem dos anos, e nem como se chegava a uma idade dessa nos tempos primevos, mas o fato é, ele é um idoso, é um homem já no final de carreira, aposentado. Então, o que nós fazemos na fase de idoso? Né? A velhice é uma colheita. Tem muita gente que diz que a velhice é um inverno. A velhice é uma colheita. É o momento de você desfrutar tudo aquilo que você semeou na juventude e na meia-idade. E se você sabe o que você semeou, você não vai ter medo. Quem tem medo é quem não sabe o que semeou. Ele não sabe o que vai colher. Talvez vai colher veneno. Então, cuidado com o que você está semeando agora. Porque você merece tudo aquilo que você oferece. Tudo que você oferece, você merece receber de volta. E Jacó, irmãos, ele teve uma vida totalmente problemática. Ele não semeou coisas boas. Não semeou. Ele causou muitas intrigas. A Bíblia diz isso, que aquele que semeia a discórdia entre os irmãos é maldito. E ele fez isso no seio familiar. Então ele já está aqui, idoso, aposentado, planejando o seu descanso, suas viagens. E idoso, por natureza, teme e resiste mudanças, porque ficar no mesmo lugar a vida toda, e depois que ele sai de Berseba, da casa dos seus pais, e vai lá para Hebrom, morar com seu tio Labão, e depois ele engana o tio também, causa confusão na família do tio. Passa muitos anos lá em Hebrom. Quando nós ficamos muito tempo no mesmo lugar, isso dá o quê? A sensação de segurança, de controle. E resistimos mudança. Aí o que acontece com Jacó? Tem que trocar a pilha aqui do meu negócio. Bom, estabilidade, né? Ele é um homem que tem estabilidade. Ele era rico, tinha muitas propriedades e muito dinheiro. Mas aí, de que adianta ter dinheiro se não tem comida? Havia uma crise internacional de fome, comida para comprar. De que adianta você ser rico hoje na pandemia, se você chegar no hospital com crise respiratória e não ter UTI e não ter equipamentos? Do que adianta? Nada. Então Jacó está nessa situação. Ele tem estabilidade financeira, ele tem dinheiro, mas uma crise de fome internacional que alcançou todo mundo da época o faz ter que mudar. E essa mudança é para o Egito. Então um dia você vai ter que mudar. Mudar de hábito, mudar de lugar, mudar de trabalho. E Jacó, ele está provando isso. Ele tem agora que sair de Hebrom, onde ele vivera toda a sua vida,
e ir para o Egito. E há em Jacó, irmãos, um misto de alegria e de medo. Porque quem o chama para ir para o Egito é José. 20 anos depois, José, que na cabeça de Jacó estava morto, ele agora, os filhos vão lá procurar comida no Egito, porque era o único lugar que tinha comida. José se revela aos seus irmãos e eles voltam com essa notícia: José está vivo, mas ele diz que nós temos que voltar com o Senhor, nós temos que ir para o Egito. E Jacó resiste a essa mudança, há um misto no seu coração de alegria, porque José está vivo e o esperava no Egito, mas essa mudança gera medo em Jacó. Ele não quer sair da sua terra, ele não quer sair daquilo que aparentemente lhe dava segurança, bem-estar. Mesmo José o levando para uma terra melhor, Faraó deu para eles a terra de Gósen, no Egito, que era o filé mignon do Egito, a melhor terra, a mais próspera, nas campinas, às margens do rio. Mesmo sendo para o melhor, Jacó resiste a essa mudança. E por que ele resiste mudar para o Egito, meus irmãos? Não era a coisa mais sábia a fazer diante dessa fome? O seu filho, José, querido, não o estava chamando? Ele resiste por algumas coisas dos momentos da sua vida que aconteceram no passado. Porque lá o seu avô Abraão, no Egito, se meteu em muita confusão também. Se vocês analisarem o capítulo 12 de Gênesis, você vai ver Abraão metido em problemas sérios no Egito. Então Jacó tem medo de ir para o Egito por causa disso. Além disso, o seu pai Isaque, quando houve uma fome, ele também quis ir para o Egito e Deus o proibiu de ir para o Egito e mandou que ele fosse para o deserto se tornar um abridor de poços. Então, em Gênesis capítulo 26, você observa isso. Jacó, ele tem medo disso. O seu avô teve problema no Egito. O seu pai teve problema no Egito. José está no Egito. Olha como o Egito faz parte da história dessa família e não é uma história boa. E agora José tem que ir, Jacó tem que ir para o Egito buscar comida e ele tem medo. É por isso que nós chegamos no capítulo 46, com Deus aparecendo a Jacó em visão, diz o versículo 2, à noite, dizendo: Jacó, Jacó, vá para o Egito. Eu estou com você. Mude de lugar. Saia da sua zona de conforto. Saia dessa dependência crônica. E vá para o Egito. E aí nós vamos extrair algumas lições dessa mudança de Jacó e toda a sua família para o Egito. A primeira lição que nós vemos no texto é que para você enfrentar as mudanças sem medo, você precisa de decisão. Você precisa de decisão. Olha aí o verso 1. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía. Ele estava em Beceba, que era um lugar, antes de ir para o Egito, ele vai para Beceba, depois eu vou explorar um pouco mais o lugar Beceba, mas era um lugar especial para Jacó. E de Beceba, então, ele decide, Deus aparece para ele, e ele decide, peremptoriamente, ir para o Egito. Ele não titubeia, ele age, ele se levanta e age. Isso é decisão. Para você enfrentar a mudança sem medo, você precisa ser alguém decidido. E decisão é muito difícil de tomar. A palavra decisão significa cisão. Você vai ter que romper com pessoas, com situações, com contextos, com hábitos, com comodidades. Você vai ter que assumir as consequências da decisão que você tomar. Decisão é difícil porque ela é uma ruptura. E as consequências, elas podem ser drásticas. Podem ser boas, mas também podem ser ruins. Você toma as decisões na sua vida e depois as decisões vão modelar você. E Jacó, irmãos, ele toma essa decisão. Decisão envolve risco. Nem sempre nós podemos prever o resultado. Ele não poderia prever qual seria o resultado lá no Egito. Será que Faraó os receberia? Mas ele toma a decisão e vai. Ele partiu. Você está lidando com decisões difíceis na sua vida?
É preciso você tomar a decisão, sustentá-la e pagar o preço por ela. Decisão do que você faz, do que você fala, do que você ouve. E pagar o preço por elas. É assim que você vai vencer o medo das mudanças. Coragem, irmãos, não é ausência de medo. Coragem é você decidir mesmo com medo. Você seguir apesar do medo. Então, é preciso decisão. É preciso rupturas para você avançar. Enquanto você ficar preso a comodidades, enquanto você ficar preso a essa sua suposta sensação de segurança, que a sua zona de conforto te dá, você vai ser um dependente a vida toda, vai precisar de gente para te ajudar a vida toda, e você precisa ganhar a sua vida com os seus próprios esforços. Você precisa agir e decidir. Então, Jacó, ele toma essa decisão. Ele assume o risco que é ir para o Egito. Não foi uma decisão fácil. Ele já estava há muitos anos na terra de Hebrom. Segundo, direção. Para você enfrentar as mudanças sem medo, não temê-las, você precisa de direção. Veja que ele partiu, e o verbo é indicativo de direção, ele partiu com tudo o que possuía e veio a Berseba. Então ele deixa tudo, não é, para trás, ele leva toda a sua família e seus bens, deixa Hebrom para trás, ele viaja durante uma semana, chega até Berseba, que é ao extremo sul de Canaã. E por que antes de ir para o Egito, ele vai para Berseba, irmãos? Berseba era muito importante na história de Jacó. Porque foi em Berseba que Abraão cavou um poço. E o poço era isso, era o sinônimo, né, o sinal, o símbolo da residência, da conquista, da terra. E Abraão, quem cava esse poço em Berseba, Gênesis capítulo 21, deixa isso claro. Mais tarde, é lá em Berseba que Abraão oferece Isaque como sacrifício a Deus, e isso é muito importante na história dos patriarcas. Gênesis capítulo 22, Isaque, ele vive em Berseba, e o próprio Jacó, ele vive em Berseba toda a sua infância, e depois é que ele vai, já jovem, para a casa do seu tio. Então, esse homem, ele tem uma direção na sua vida. Antes de ir para Berseba, antes de ir para o Egito, ele vai para Berseba para ter um reencontro com o seu passado familiar, para ter um reencontro com a sua história. Era a terra do seu avô, era a terra do seu pai. Que direção você está tomando na sua vida? Então, por mais que há medo no coração de Jacó, ele tem uma direção. E ele vai para o seu passado. Você corre do seu passado? Ele tem coragem de resolver os conflitos familiares. Ele já tinha resolvido com Saul, com Esaú, o grande conflito que ele teve. Ele engana seu pai, ele engana seu irmão, mas ele volta no passado antes de prosseguir para uma nova etapa da sua vida. Ele vai lá no seu passado. Antes de ir para o Egito, ele procura ter esse reencontro familiar. Será que você se sente assim, sem o controle da sua vida, sem saber o que fazer? Então é preciso você confiar em Deus e pedir a direção de Deus para a sua vida. É isso que Jacó faz. Ele tem um objetivo, ele tem uma direção. Ele poderia ir direto para o Egito, mas ele vai para a sua terra para ter um reencontro. Isso é gratidão, irmãos. Nós precisamos ter gratidão dos humildes começos, de voltar à nossa origem. Não existe um pecado mais sério do que a ingratidão. É por isso que Paulo, lá em Timóteo, capítulo 3, falando dos últimos tempos, ele diz que uma das características dos homens é que eles seriam ingratos. Ele não menciona nenhum outro pecado, ele menciona a ingratidão. Tudo o que fizeram por você, o que investiram em você, e você devolve o quê? Espinhos, abrolhos, indiferença.
Jacó, irmãos, ele volta lá atrás. Ele vai lá para a sua origem, os humildes começos da sua casa, com seus pais, com seu irmão, para resolver esses conflitos familiares, porque uma nova etapa na vida de Jacó, estava por se iniciar, e ele ainda viveria lá no Egito cerca de 17 anos. Então, ele, antes de iniciar uma nova etapa, ele resolve aquilo que não está resolvido na sua vida. Por isso que ele vai para Berseba. É um cenário doméstico. É um cenário importante na história de Jacó. Qual é a sua Berseba? Onde é que você tem que voltar? Para quem que você tem que ir pedir perdão hoje? Talvez para os seus pais. Seus familiares. Para quem que você... Qual é a sua Berseba? Enquanto você não passar na sua Berseba, as coisas novas não vão acontecer na sua vida. Não adianta você iniciar um ciclo novo sem passar em Berseba. Então, mudanças trazem isso para nós, direção. Às vezes é uma mudança que vai fazer você crescer na vida. É uma mudança que vai fazer você arrumar um trabalho, se dedicar mais, ser uma pessoa excelente. Talvez é uma mudança que vai trazer a você mais sabedoria no falar, no tratar as pessoas. Mudanças trazem direção. Terceira lição, devoção. Como superar as mudanças sem medo? Com devoção. Veja que lá em Berseba, veja que Jacó ele quer resolver seus problemas do passado. Ele oferece um sacrifício a Deus. Em Berseba, ele não oferece em Hebrom. Ele não oferece no Egito. Ele vai para Berseba, o lugar onde ele cometeu seus erros. Antes de ir para o Egito, o que seria essa mudança drástica na vida de Jacó, ele então constrói um altar para Deus. Antes, irmãos, de nós mudarmos, nós precisamos pedir a ajuda e a bênção de Deus. Antes de tomarmos uma decisão séria na nossa vida, nós precisamos pedir a ajuda e a bênção de Deus. Senão, vai para o ralo. E Jacó está fazendo isso. Ele vai lá de encontro ao seu passado. Aliás, de encontro não, há um encontro do seu passado e adora a Deus, a devoção. Ele quer a bênção do Senhor. Igual lá no Val do Jaboque, que ele luta com Deus a noite inteira, a madrugada inteira, e ele diz para o anjo, que era o Senhor, eu não vou te deixar enquanto tu não me abençoares. E ali o seu nome é mudado de Jacó para Israel. Então nós precisamos buscar a bênção do Senhor. Devoção, mudanças nos levam a uma devoção a Deus verdadeira. E Jacó, irmãos, ele está adorando a Deus apesar das suas derrotas, porque ele teve muitos fracassos. Ele sabe que Deus é um pai que é o melhor pai quando nós somos os piores filhos. Ele sabe que Deus é um Deus de graça quando a nossa devoção é fraca. Jacó ele insiste com Deus. Mudanças trazem isso, ou esfriamento, ou devoção. E essa pandemia está trazendo para algumas pessoas fervor e trazendo para outras esfriamento. Porque mudanças, elas causam impacto na nossa vida. E Jacó aqui, ele busca ao Senhor. Ele adora a Deus antes de começar um novo ciclo da sua vida. A quarta lição é a disposição. Então Deus chama-o pelo nome 2 vezes, Jacó, Jacó, e ele responde, eis-me aqui.
Jacó não tinha nada a temer. Já é a segunda vez que Deus aparece para ele. Então ele não tinha nada a temer. Deus cumpriria as suas promessas. E ele se dispõe a encarar a mudança. Ele se dispõe a encarar os riscos dessa mudança. A disposição no coração dele. Você está na véspera de uma mudança da sua vida? Um novo capítulo, uma nova estação da sua vida, então se disponha. Se disponha. Ele sai do comodismo, ele deixa de viver de favores do seu sogro, ele luta, ele conquista com o seu trabalho, seu sustento, a sua moradia. Pessoas cômodas são fracassadas. Jacó, irmãos, ele resolve fazer amizade com o que há de vir, o Egito. Ele entende que mudança é parte da vida. Mas alguém poderia me perguntar, mas as mudanças trágicas que acontecem, não é, que Deus permite na nossa vida, são algumas coisas que são difíceis de explicar e que não fazem sentido nesse plano terreno. Mas quando você tem uma perspectiva eterna das coisas, tudo que não faz sentido aqui, faz sentido na vida eterna. Faz sentido na perspectiva celestial. Então, Jacó, ele passa a ter essa perspectiva eterna dessa mudança na sua vida. É preciso disposição para você enfrentar as mudanças sem medo. Bom, para nós refletirmos e aplicarmos essas lições, o que eu deixaria de conselho pastoral para vocês, diante de mudanças inesperadas, não é? Primeiro, que nós vemos em Jacó, é confiar no Deus da missão. Deus tem uma missão. Tem uma missão para mim, tem uma missão para você, tem uma missão para a igreja. Então, Deus disse, né? Eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Deus tinha um propósito, irmãos, que era levar o povo de Israel, por meio de José, né? Começa com Abraão, obviamente, mas por meio de José, levá-los ao Egito. Eles ficam por décadas no Egito, até que crescem, não é? Até que um novo faraó assume o poder e aí os escraviza. E aí vem o exílio. Mas Deus fez o povo dele crescer no meio do Egito, no meio das suas aflições. Esse era o objetivo de Deus, o propósito de Deus. Esta era a missão do Senhor. Lembre-se, quando você enfrentar mudanças inesperadas, que o nosso Deus é o Deus Emanuel. Olha o que Deus disse para Jacó: eu descerei contigo para o Egito. Deus não fala assim, ó, vai lá, enfrenta essa dificuldade, essa mudança aí, esse seu problema, que eu vou te dar as ferramentas, eu vou te abençoar para você enfrentar. Não, Deus está dizendo que iria com ele. Deus é companheiro, Deus é amigo, Deus não manda ir, Ele vai com você. Esse é o verdadeiro amigo, que acompanha você até o final, que não te abandona no meio do caminho, que não te passa a interpretar como um peso e desiste de você. Não, Deus vai com Jacó. Mesmo Jacó cheio das suas derrotas, de medo, Deus está falando, eu vou com você para o Egito. É o Deus conosco. E essa presença de Deus conosco, ela ficou mais real e alcançou o seu apogeu, o seu clímax com Jesus. Jesus é o Deus Emanuel, é o Deus conosco, que veio e fez tenda dentro de nós e passou a viver conosco. A terceira orientação que eu dou, irmãos, é confiar no Deus da redenção. Quando as mudanças inesperadas acontecerem na sua vida, confie que Deus é o Deus da redenção. E te farei tornar a subir certamente. Então Deus está dizendo, olha, vocês vão para o Egito, vai crescer lá o povo vai ser escravizado, mas vocês sairão do Egito. Eu vou redimir o meu povo e vou levar o meu povo a uma terra que mana leite e mel. Então Deus está prometendo a Jacó a redenção. Deus iria tirar o seu povo do Egito.
E talvez Deus está tirando você da sua comodidade, dos seus medos, para que você prove grandes bênçãos do Senhor na sua vida. Então, enfrente assim, não é? O temor, os receios das mudanças na sua vida. Você deve enfrentar com decisão, com direção, com devoção e com disposição, confiando sempre que Deus tem uma missão e um propósito para a sua vida, confiando que Deus, Ele é o Deus Emanuel, Ele não manda vocês sozinhos enfrentar as suas mudanças, e Ele é o Deus da sua redenção, Ele é o seu Redentor, Ele é o seu Salvador. Que Deus nos abençoe para as mudanças que certamente acontecerão na nossa vida por causa dessa pandemia, por causa de decisões erradas que você vai tomar na sua vida, certamente que trarão consequências para você. Vamos olhar dessa maneira e enfrentá-las com destemor. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor? Senhor, obrigado porque o Senhor não deixou Jacó, a sua família, descerem sozinhos para o Egito, para enfrentarem seus medos, enfrentarem as mudanças inesperadas da sua vida. Um homem já idoso, cansado, que queria desfrutar a sua aposentadoria, queria desfrutar a sua comodidade, e já nessa ditosa idade, tem que enfrentar mudanças totalmente inesperadas na sua vida. Como todos nós enfrentamos mudanças que não queríamos ter na nossa vida, mas que são necessárias para nos tirar de uma fraca devoção, para nos tirar, ó Deus, de um relacionamento distante com o Senhor, e nos colocar mais perto do Senhor, e nos colocar em devoção sincera ao Senhor. Ó Deus, nós não sabemos as mudanças que acontecerão nas nossas vidas, nós não sabemos as mudanças, ó Deus, que acontecerão na nossa igreja, mas nós confiamos em Ti e Te pedimos que o Senhor esteja conosco. O Senhor que é o Deus Emanuel, que nos acompanha, que não nos deixa sozinhos. Ó Senhor, nos acompanhe, esteja conosco para enfrentarmos as mudanças da nossa vida. Eu oro assim, ó Deus, e Te peço, abençoa a nossa igreja, abençoa as nossas vidas em Cristo Jesus.